Um suspense de tirar o fôlego. Um clube do livro? Hoje eu vou atualizar vocês sobre algumas coisas muito legais que andaram acontecendo por aqui. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Meu Mundo Letras. Eu sou a Dani Togali e o vídeo de hoje é uma atualização de algumas coisas muito legais que andaram acontecendo aí no meio pro final de setembro, né? E agora para esse início de outubro. E antes disso, né, eu já quero aqui convidar vocês a deixar o like nesse vídeo, a se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. E se você me segue lá no Instagram, você mais ou menos para saber o que é que andou acontecendo, né, sobre esse livro aqui. Agora, se você não me segue, o link tá aqui na descrição. Vai lá me seguir para você ficar por dentro de tudo, beleza? Então vamos lá, gente. Meados aí de setembro pro final de setembro, eu vi daqueles posts patrocinados lá no Instagram. Tava lá roletando a tela e aí apareceu um post que me chamou muita atenção, porque vocês sabem, quem aqui lembra, vai lembrar, que que ano passado, início do ano passado, de 2023 para 2024, eu abri um clube do livro. Vocês vão lembrar aí que a gente fez algumas leituras coletivas, teve até uma leitura coletiva que eu fiz uma live aqui no canal. Gente, eu tava muito animada, eu queria muito que tivesse dado certo. Porém, né, as coisas não deram muito certo, porque eu queria muito que esse clube do livro também fosse um clube presencial, né? Eu não queria que fosse online. Aconteceu que muitas pessoas entraram, né, de forma online, então assim, eu mantive, né, por respeito àquelas pessoas que entraram, mas não dava dando, tava bem difícil, assim, eu não sei, às vezes, lidar com algumas coisas, então eu resolvi dar um fim no Clube do Livro, né. Tem ainda a problemática de não saber ler sob pressão, mas eu resolvi me desafiar a ler um livro num tempo determinado, sabe? Ficar levando aquela leitura, arrastando a leitura o mês inteiro, às vezes pro outro mês, não, pegar e ter aí um compromisso de leitura. Então, gente, eu vi esse post patrocinado lá no Instagram e era falando de um clube do livro aqui em Volta Redonda, gente, presencial. Pensa, eu já fiquei assim, eu quero. E gratuito, porque tem um clube aqui em Volta Redonda que ele não é gratuito, ele é pago. Eu já acho isso um absurdo, eu não concordo muito, mas, enfim, entrei em contato com a administradora, né, com a menina que criou o grupo e tudo. E, gente, assim, na primeira leva aqui, né, na primeira chamada do clube, tinha aí quase umas 40 pessoas. Eu fiquei chocada, porque eu pensei, gente, aonde tá esse povo todo de Volta Redonda que eu não conheço? Enfim, entrei no clube, fomos aí escolhendo aí as primeiras leituras, a primeira leitura, no caso, né? E a primeira leitura foi esse livro aqui, O Massacre da Família Hope, do Riley Sager. Acho que é isso mesmo, Riley Sager. E, gente, eu fiquei sabendo mais ou menos um pouco desse livro aqui, da professora, né, que eu tenho acompanhado no estágio. Ela já tinha, né, feito a leitura e ela me falou que era um livro muito bom. E de todos os livros que estavam lá, O Massacre da Família Hope e A Casa dos Espíritos eram dois que ela falou pra mim que eram, assim, sensacionais. Como esse aqui tava com a votação com mais votos do que o segundo, eu falei, vou votar nele, porque A Casa dos Espíritos não estava com muito voto e ia acabar que ia ficar indo no empate. Resumo, eu fui lá na leitura comprar o livro, não quis ler no Kindle, entendeu? Eu fui lá comprar e eu fui conhecer a leitura pela primeira vez e foi, assim, muito legal. Eu fui sozinha, então eu sozinha é muito complicado, porque eu não sei fazer essas coisas sozinha, mas foi um passeio muito legal, assim, e eu já comecei a ler lá no shopping mesmo. Então eu vou falar só um pouquinho pra vocês do que é esse livro, né? E como foi o nosso encontro no dia 4 de outubro. Bom, esse livro aqui é um suspense e ele vai contar a história de uma família que mora numa mansão
hiper mega mansão, assim, mansão, não tem nem como dimensionar essa mansão, sabe? Uma mansão muito grande. E era uma família de 4 pessoas, né? E eles eram muito ricos. E esse livro se passa em 1929, quando acontece o fatídico dia em que a família Hope é praticamente toda assassinada. Então, lá em 1929, o pai, a mãe e a irmã mais nova foram mortos dentro da mansão. A única pessoa que sobreviveu foi a irmã mais velha, Lenora Hope. Porém, a lenda, né, contando aí as histórias, de acordo com os anos foram passando, ela sempre disse que não foi ela, mas tinha até uma cantiga na cidade, gente, pra dizer que era ela que tinha matado a família. E falavam que ela era alucinada, que aos 17 anos ela ficou louca e resolveu matar todo mundo. Pois bem, a Lenora ficou acamada, né? E ela teve vários problemas mentais decorrente a uma doença que paralisou, que ela parou de falar, não conseguia mais andar. Enfim, ela precisava sempre de uma cuidadora. Bom, após o acontecimento, eles perderam todos os funcionários e ficaram mesmo só 2 da época em que elas eram jovens, né? Foi o cozinheiro e a governanta. Bom, passado muitos anos, alguns empregados chegaram, que foi a faxineira, uma menina novinha, sabe? Deveria ter uns 20 anos, quando ela foi trabalhar na casa, e o caseiro, né? Que é o que era faz tudo, cuidava do jardim, da casa no geral, fazia concertos, né? Enfim, só tinha esses. E a última cuidadora de Lenora simplesmente sumiu no meio da noite. Bom, para ocupar o lugar foi contratada a Kitty, que tinha o apelido de Kitty Cat, né? Ela era uma cuidadora que havia se afastado do serviço por 6 meses por causa de um acontecimento também relacionado à mãe dela. E o único lugar para qual ela tinha para ir era a mansão Hope. E assim, por causa de tudo que tinha acontecido, era meio complicado ir para lá, né? Mas ela foi porque ela precisava daquilo, o pai dela não falava mais com ela precisava de dinheiro, ela estava sem serviço, então ela foi para lá. Bom, quando ela chega na mansão Hope, ela vê o quanto a mansão não é mais aquela dos seus tempos áureos, né? É uma mansão que estava ali, ó, caindo aos pedaços, precisando de manutenção. Enfim, gente, quando ela conhece a Lenora, ela já logo toma aquele baque, porque é uma sensação muito estranha para ela poder conhecer, enfim, a lenda Lenora Hope, né? Que ela cantou a cantiga a infância inteira, né? E assim que ela entra, que ela é apresentada, né, a todos os cômodos da casa, aos empregados, como é que funcionava a rotina da senhorita Hope, ela foi ficar com ela, né? E a Lenora Hope era uma senhora que, após, né, 50 anos, ela estava ali muito debilitada e ela só ficava dentro do próprio quarto. E o quarto dela não havia mudado em nada. Era o mesmo quarto de quando ela tinha 17 anos. Ela começa a demonstrar algo para a cuidadora, que ela queria contar algo. E dentro do quarto dela tinha uma máquina de escrever. E ela começa a escrever, usando somente uma mão dela que ficou boa. Ela começa a escrever e ela fala pra cuidadora que ela quer contar as coisas, quer contar tudo. E aí a cuidadora acha que, meu Deus, ela vai contar quem matou. Ela vai contar se ela matou ou não matou. Bom, gente, no decorrer da história, a gente vai vendo desenrolar de como foi naquela época, o que realmente aconteceu, se a Lenora matou ou não matou, né? Quem foram responsáveis, por que acontecia tudo isso, como era a vida dela em 1929. Então, assim, é uma história que você começa a ler e você não imagina que vai acabar como acabou. E você não imagina que esse livro aqui, apesar de ser assim, ele tem
tantos plot twists nesse livro que vocês não imaginam. É muita coisa que acontece. É uma descoberta atrás da outra. São reviravoltas, são segredos revelados. Gente, é muita coisa. E é um livro que, olha, eu vou dizer pra vocês o seguinte, favoritei, tá? Porque é sensacional esse livro aqui. E sabe qual é o mais legal desse livro? É que quando você chega no final, você descobre que foi uma história real. Vocês acreditam, gente? Na verdade, né, na realidade, né, a Lenora faleceu com 101 anos. Então você vê que a história é real. Então, assim, é um livro que, se você ama suspense, se você ama toda essa trama, esse drama, essa coisa de família, assassinato, investigação, essas reviravoltas que acontecem, você vai amar esse livro aqui. Eu não conhecia e, assim, eu amo conhecer livros novos, porque geralmente quando eu conheço livros novos, dependendo, né, do livro, assim, mas que na maioria das vezes eu amo os livros. Uma leitura, eu amo o livro, acaba que é o favorito, porque é sempre assim, eu vou sem expectativas, né? Eu leio sem expectativas, então eu sempre amo. Então, assim, valeu muito a pena, gente. E aí, no dia 4 de outubro, a gente foi se encontrar numa cafeteria aqui em Volta Redonda, a de Firenze Cafeteria. Foi muito legal, as meninas são muito legais. Tinha mais ou menos aí umas 17 meninas, quase 20 meninas por aí. E a gente foi se conhecendo, foi conversando, sabe? Tinha lá advogadas, psicólogas, pintoras, gente, artistas, né? Então, assim, foi muito legal, foi um bate-papo muito divertido, né? O nosso encontro começou às 10 horas e por volta aí do meio-dia a gente tava indo embora, mas algumas meninas ficaram, né, pra continuar batendo papo. Então, assim, foi muito legal porque a gente já saiu dali, assim, questionando várias coisas e conjecturando muitas coisas também, dizendo os pontos positivos e negativos e tudo mais. E saímos de lá com o próximo livro a ser lido, né? Que foi Era Uma Vez um Coração Partido. Esse livro é um livro de fantasia, né? Que as meninas estavam falando e eu já até comecei a ler, porém ainda estou bem no início. Tava bem difícil ainda para poder engatar na leitura, mas o nosso próximo encontro vai ser em novembro, né? Então ainda tem um tempinho ainda para eu poder conseguir ler. Ele parece ser um livro bem curtinho. Estou lendo no Kindle, não quis comprar o livro físico, tá? E se você quer saber mais do Clube do Livro, se você quer saber as minhas considerações, se você quer saber desse livro que eu estou lendo, né, que nós estamos lendo, eu vou estar contando lá no Instagram, então me segue lá para você ficar por dentro, né, que eu tirei até umas fotinhas, a gente, na verdade, tiramos, né, as fotos, as meninas compartilharam, postei no meu Instagram e eu vou estar deixando para vocês também verem aqui um pouquinho de como foi o nosso encontro. E assim, gente, foi algo muito legal, porque como eu disse pra vocês no início, era algo que eu sempre quis participar de um clube do livro presencial aqui em Volta Redonda, conhecer outros leitores, toda essa magia aí, né, toda essa beleza do clube do livro, de você conversar com alguém, porque, gente, vamos lá, né, quem é leitor sabe da dificuldade que é pra poder dar a sua opinião, porque às vezes, muitas das vezes, nós não temos amigos leitores. Na verdade, os nossos amigos geralmente nem gostam de ler. As minhas amigas não gostam de ler. Na verdade, eu tenho uma amiga só que gosta muito de ler. E aí, de vez em quando, a gente fica aí batendo papo sobre o livro. Mas a minha outra amiga, que é mais antiga um pouco, ela não gosta de ler, ela não tem esse hábito de leitura. Então, acaba que eu, né, lia um livro e não tinha mesmo com quem, assim, dividir. Então, pra mim, vai ser muito legal ter esse clube do livro e poder compartilhar as leituras, né, e trazer também mais livros para vocês aqui, mais dicas de livros. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo curtinho, né, para poder contar aí um pouquinho dessa novidade do clube do livro, falar um pouquinho desse livro aqui que virou favorito. Eu também vou estar postando uma resenha dele lá no Instagram, então fica ligado, né, porque vai lá para você não perder essa resenha. E deixa aqui nos comentários se você também faz parte de um clube do livro, se o seu clube do livro ele é online, presencial, se você já conhecia O Massacre da Família Hope,
o que você achou desse livro, né? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante e de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum livro. Beleza, gente? Lembrando que nós temos um canal no WhatsApp, então se você quer receber ofertas, promoções da Amazon, lançamentos, receber memes, figurinhas e etc., entra aqui no link da descrição, tem o canal, entra lá e fique por dentro, beleza? E a gente vai se ver num próximo vídeo. Um beijo, gente, e até mais!